Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O tema por aqui, cultura do diálogo. Para explicar um pouco melhor para a gente, eu recebo o jornalista Fábio Pereira. Seja bem-vindo. Priscila, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, mas eu já quero que você explique para a gente o que é a cultura do diálogo. Priscila, primeira passo aqui para a gente começar a nossa conversa, eu digo que cultura do diálogo é um tema fascinante e útil para as pessoas, até aquelas que acham que nunca vão precisar desse tipo de conhecimento. E eu sou um apaixonado pelo tema e acabei aplicando não só na minha vida pessoal, como na vida também na minha vida profissional. Cultura do diálogo vem a ser um conjunto de técnicas, e isso tem as mais diversas, tá? Conjunto de técnicas para nós melhorarmos a forma de comunicação entre as pessoas, entre as instituições. E como é que se melhora essa forma de comunicação? É quando, num bate-papo ou numa conversa, a gente evolui para o diálogo. Ou seja, todas as partes envolvidas têm de ser protagonistas naquela conversa, naquele bate-papo. Aí sim a gente faz o diálogo. E esse conceito não é novo, mas muitas pessoas precisam redescobri-lo. Só por um motivo, porque nós aprendemos a fazer exatamente o contrário. E aprendemos que a boa comunicação é só a postagem, é só você se destacar de um grupo, e às vezes a gente esquece que a melhor das comunicações não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você consegue escutar do outro. E a partir daí começar uma boa relação. Você comentou sobre o bate-papo, a conversa e depois partir para um diálogo. Qual a diferença entre uma conversa aqui, sem muita expectativa, só jogar palavras, para chegar realmente a um diálogo? Eu costumo definir a conversa quando você só está mais interessado em falar, em se Hum. expressar, em se comunicar. E você acaba esquecendo de querer saber de como o outro se sente em relação a isso, se o outro tem tempo para aquela conversa, se ele está entendendo aquilo que você quer dizer. Quando eu me comunico a partir deste princípio isolado, eu considero que você está tendo uma conversa. O diálogo, reforçando o conceito, é quando eu alço aquela pessoa como protagonista. E aí eu também tento escutá-la. Por exemplo, saber se é um bom momento aquele para ter aquele tipo de conversa, saber o que ela pensa a respeito daquele assunto, quais talvez as restrições que ela tem, quais os traumas que ela pode ter falando daquele assunto. Quando eu começo a considerar isso, eu começo a construir um diálogo. A gente vendo que no ambiente de trabalho nem sempre esse diálogo ele acontece, né? Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente do que pode ser mudado dentro de um ambiente de trabalho quando há realmente um diálogo bem construído, bem pensado, o reflexo para, por exemplo, os subordinados. Perfeito. No ambiente corporativo, quando você vai falar de qualquer tipo de transformação, você tem que envolver a liderança. A liderança tem que ser a primeira engajada a fazer aquelas transformações acontecerem. Porque se elas não estiverem convencidas, vai ser muito difícil se transformar um ambiente de trabalho. Primeiro ponto para a gente falar da solução, vamos falar do desafio. Porque é tão difícil a gente imaginar uma cultura do diálogo no ambiente corporativo, por exemplo. Porque é um ambiente de muita pressão, é um ambiente de prazos muitas vezes escassos, é um ambiente em que as pessoas fazem jornadas em condições que talvez não sejam as ideais, não por crueldade daquele que emprega, mas por conta das condições mesmo. E acaba virando um círculo vicioso de estafa, de problema. E aí, Priscila, você não tem o tempo de fazer algo que é muito importante no diálogo, que é o tempo de ouvir, que é o tempo de
refletir, que é o tempo de digerir determinadas situações. Então, você me falou exemplos de uma ordem de cima para baixo, que geralmente é assim, né? Uma ordem, quando ela chega, ela já está com uma pressão, ela já está com prazo apertado, ela já está com os recursos escassos, quer dizer, um campo minado. Como é que o sujeito vai pensar em perguntar para aquele que vai realizar a tarefa se ele tem todas as condições de fazer, se ele tem todos os meios de fazer, se ele está seguro para fazer aquilo? Não. Por praticidade, o que a gente prefere? Qual que é a opção mais fácil? Ignora o outro e passa a delegação, porque aí eu já fiz a minha parte, eu já resolvi o meu problema, e o outro que resolve o dele. A curto prazo, esse tipo de motivação, ou eu chamo de eletrocutar o outro, acaba dando certo. Porque o outro vai pegar o problema para si, vai resolver, vai dar um jeito, vai dar um problema ou outro, vai ver uma desculpa, uma compensação, e assim as coisas acontecem. Isso a curto prazo. A longo prazo, essa pessoa que está cada vez menos ouvida ou menos considerada, ou mais demandada do que o normal, ela vai apresentar problemas problemas patológicos, né? Estresse, problemas gástricos e tudo mais, e ela vai render menos. E aí eu acho que é não lucrativo para a empresa ter esse tipo de postura. É melhor cultivar a cultura do diálogo. Dentro da cultura do diálogo, tem também a questão da explicação. Por exemplo, você deu aí a uma situação de que já chegam as ordens, faça aquilo, e a curto prazo isso funciona. Mas explicar para os seus subordinados, explicar para o seu grupo, para os seus liderados, os motivos pelos quais aquela medida foi tomada, foi adotada. Por exemplo, estamos na crise, precisamos aumentar os nossos lucros ou precisamos manter o nosso rendimento para que, enfim, não tenhamos ali uma queda de entradas. Enfim, você acha que é necessário que o gestor explique para o seu subordinado o que está acontecendo? Priscila, é uma linha muito tênue, né? Eu pessoalmente considero que sim, pessoalmente. Mas, aplicando isso na prática, né, na vivência, a gente tem muita restrição do corpo diretivo, porque eles têm na cabeça o seguinte: eu não devo a satisfação ao meu funcionário, eu contratei, ele tem que realizar a tarefa A, B, ou C ou D. Ele parte de um princípio racional. Mas o que eu tento cultivar é que, primeiro, que ele não precisa passar todas as informações, até porque as empresas têm informações estratégicas, têm informações que não podem vazar, e toda essa questão do sigilo, até entendendo a necessidade deles, eu preciso explicar que eu estou atento a isso. Eu começo a construir um diálogo assim: olha, eu sei que você tem informações estratégicas e tudo mais, mas as pessoas se negam, ainda que inconscientemente, a atuarem como robôs ou como equipamentos. Embora muitos achem que é isso que eles fizeram. Eles compraram o horário de alguém e essa pessoa vai fazer mecanicamente. Não, as pessoas têm princípios, as pessoas têm visões de mundo, as pessoas têm... E mais do que isso, as pessoas, todo mundo, ele almeja por o máximo de autonomia possível. Então, quando eu faço com que alguém realize uma tarefa contrariado, eu até consigo que ele faça essa tarefa, porque eu tenho vários mecanismos de pressão e tudo mais. Só que qual é o custo da pessoa realizar assim? Então, eu não falo nem para liderança, eu não argumento nem para a liderança passar todas as informações, mas eu acho que ela tem que passar o máximo de informações possível e que essas informações possam dar um significado, não precisa dar todas as informações correspondentes, mas dar um significado para aquela pessoa. Você citou um exemplo muito bom na sua pergunta. Quando você fala do cenário, olha, o cenário atual é este, e para vencermos este cenário, nós optamos por fazer esses determinados tipos de tarefas. Esse é um começo da cultura do diálogo para você estabelecê-la. Mas avançar nela significa o seguinte: perguntar para aquele corpo de
funcionários ou de trabalhadores: o que vocês acham? O que vocês pensam dessa estratégia? Pela visão de vocês, é possível avançar assim? Não é inverter a lógica e o funcionário, aquele que é o demandado, traçar a estratégia da empresa, mas é ele colaborar ativamente com a estratégia da empresa. Quando não é feito isso, a médio e longo prazo há um desgaste e você acaba não conseguindo convencer o seu trabalhador a fazer com a excelência que ele precisava fazer tal tarefa. É também uma estratégia ali até de envolvimento, né? Quando você coloca não a responsabilidade para que o teu subordinado dê uma sugestão, mas quando você o escuta, você acaba trazendo um envolvimento e até um engajamento? Com certeza, porque naquela ação que eu tenho parte, e aí usando um termo que eu usei lá, em que eu fui protagonista, eu tenho primeiro mais amor, mais carinho, mais dedicação por aquilo. Aquele trabalho, ele é mais visível para mim. Eu tenho um envolvimento diferente do que aquilo que eu estou fazendo só porque me mandaram fazer. E tem a outra questão muito importante, Priscila, é a responsabilidade tende a aumentar, porque a pessoa, aquela que a sua sugestão foi aceita, ou nem aceita, mas considerada, muitas vezes, ela tem mais o senso de participação, e ela se reconhece como parte daquilo. Logo, a tendência é que ela seja, inclusive, mais responsável nas suas atitudes. Essa prática da cultura do diálogo, ela já é verdade em outros países? Aqui no Brasil, como ela tem sido recebida? Olha, a cultura dominante na gestão de negócios e tudo mais, são várias, né? Mas as dominantes, elas não contemplam como grande arma, vamos dizer assim, no melhor dos sentidos, a cultura do diálogo. Ou seja, a cultura do diálogo entre as técnicas de você fazer uma gestão melhor, ela não é das mais adotadas, tá? Então esse é um ponto importante. Por quê? Porque ela contraria questões que são muito cristalizadas na nossa sociedade. Por exemplo, a gente aprende desde criança que tem alguém que manda e outro que obedece. A gente não aprende, existe o que manda, aquele que tem um cargo, e o que obedece, mas ambos podem ter um diálogo equivalente, né? Ou seja, a gente sempre aprende que existe o melhor e o pior. A gente não aprende que existem diferentes. Então, essa é a razão sociológica, né, também que explica essa questão do não crescimento desse tipo de técnica. Mas ela acontece até porque a situação hoje nas corporações está cada vez mais problemática. Tem uma pesquisa muito recente de um sociólogo, Rui Braga, que falou que mais de 70% das pessoas no seu trabalho, elas têm a sensação ou afirmam que o seu trabalho ajudou no seu adoecimento. Se isso for fato, já é um problema em si. Mas se não for fato, se muitos deles só tiveram a impressão, também é ruim, porque olha a má imagem do trabalho, que é onde a gente consegue o nosso sustento, onde a gente consegue nos viabilizar economicamente, ter determinado posicionamento social. Então, de qualquer forma, essa pesquisa sendo mais próxima da realidade ou mais distante, existe um problema. No Brasil, como nas outras partes do mundo, está crescendo há várias técnicas da cultura do diálogo, e aí eu vou entrar em algumas delas, porque as pessoas estão vendo que as técnicas de motivação convencionais, você tem que vencer, você tem que ser melhor, você tem que conquistar mais objetivos, você tem que bater a meta, só isso não está funcionando. Está a ouvir as pessoas. Então, algumas técnicas, comunicação não violenta, que inclusive é de um estadunidense, psicólogo, Marshall Rosenberg, que vai focar a comunicação como um meio de você atender às necessidades de todos, e não só de uma parte. Muitos teóricos falando sobre empatia, a arte de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Peter Senge também falando da visão sistêmica, que nós estamos aqui num fluxo de
contínuo, então se a Priscila vai mal nessa entrevista, eu vou mal nessa entrevista. Se eu vou mal nessa entrevista, a Priscila vai mal. Quer dizer, nós estamos conectados de alguma forma. Então, está crescendo, mas a gente tem que vencer uma cultura que a gente aprende desde criancinha, que enquanto um fala, o outro fica quietinho, só obedecendo. Uhum. Aí você falou agora dessa cultura da linguagem, né? Não, como que é? Não, não agressiva, como que é? Comunicação Não violenta. Como Isso. que ela acontece? Ela acontece no ambiente de trabalho e dentro de casa também pode acontecer. Sim. Primeiramente, a comunicação não violenta, ela é uma proposta de um psicólogo estadunidense, Marshall Rosenberg, que na sua infância ele teve duas experiências marcantes. A primeira, ele mudou-se para a cidade de Detroit na década de 40 e ele ficou algumas semanas em casa porque estava tendo um conflito interracial, naquela época eram muitos comuns. E ele teve que ficar preso em casa por causa disso. No primeiro dia de aula dele, quando a professora chamou o seu nome para fazer a chamada, quando falou Rosenberg, que é um nome de origem judaica, ele ouviu alguns gracejos de alguns garotos, e esses mesmos garotos bateram nele na saída da escola, só por conta do sobrenome dele. Essa é a primeira experiência marcante. A segunda foi que ele via todos os dias um tio dele, com a maior alegria do mundo, e que depois ele foi falar que isso era empatia, cuidando da avó dele, que estava acamada naqueles dias. E aí ele falou o seguinte: poxa, o que tem no meu tio e o que falta naqueles garotos, né, ou naqueles que estavam conflitando e me deixaram preso dentro de casa, o que falta e o que tem um? E ele foi estudar isso. Como é que ele concluiu o que é comunicação não violenta? Ele concluiu que a comunicação não violenta é quando eu não julgo o outro e eu só observo o fato de maneira mais racional possível e eu descubro qual o sentimento que está por trás, ou necessidade por trás daquela ação. Quando ele olhou para aqueles meninos, ele descobriu que aqueles meninos tinham uma necessidade que até ele tinha, uma necessidade de valorização, uma necessidade de ser considerado forte, uma necessidade de serem os maiorais, necessidades que todos nós temos. Aí ele diz, quando eu compreendo o que o outro necessita, eu já não fico mais chateado ou querendo revidar, por exemplo, uma atitude violenta. Eu tento explicar para ele que eu tenho essas mesmas necessidades e que nós podemos juntos ter essas necessidades atendidas. Juntos, não um contra o outro. É basicamente essa questão que você aplica para um casamento, numa discussão, você aplica numa sociedade que está à beira de se ruir, que você aplica numa fila de banco que você está chateado com alguma coisa. São mecanismos de você considerar uma situação e você não violentar o outro, mas você considerar a necessidade do outro. Você disse de algumas técnicas, né? E citou essa. Quais as outras? Bom, a comunicação não violenta, primeiro só voltando a ela, é uma técnica vastíssima, né? Eu aconselho a todos aqueles que ficarem curiosos de pesquisarem sobre ela, porque nós temos farto material na internet sobre isso, e o propositor fez muitos discípulos, né? Marshall Rosenberg, então só ela já daria um programa. Mas para a gente ir para outra técnica, eu destacaria uma que bom que está mais em evidência, que é o exercício da empatia. Empatia significa você ir até o outro. Até o Marshall Rosenberg, ele tem quando ele vai falar da empatia, que é uma técnica específica, ele vai dizer que empatia é diferente de simpatia. Quando eu sou simpático, eu me importo com a pessoa. Mas quando eu sou empático, ele diz, eu me exporto para a pessoa. Então, a empatia é o exercício diário de você entender determinada situação a partir dos valores do outro, a partir da ótica do outro.
E aí a gente pensa que com isso se resolvem vários conflitos. Porque quando eu entendo que o outro pensa de determinado jeito, porque ele aprendeu, como aqueles garotos na infância de Marshall, que aprenderam a serem fortes, a serem bem vistos, batendo em outros, como você entende que eles aprenderam desta forma, você se revolta menos e foca em resolver o problema, que é dar outras alternativas para aquelas pessoas de serem as maiorais, de serem as fortes, de terem destaque na vida, que não fazendo daquele jeito. Então eu destacaria essas duas técnicas como acho que as mais poderosas e que tem vasto conteúdo na internet para aqueles que se interessarem pelo assunto. Bom, e o que te levou, né, a pesquisar sobre isso e até a começar a trabalhar junto com outras empresas em relação a isso, a cultura do diálogo? Perfeito. Bom, eu tenho uma experiência de 15 anos com assessoria de comunicação e sempre fui contratado ou demandado para conversar com um público que aquela instituição se interessava, né? Então, conversar é aquilo que nós falamos. A instituição tinha alguma mensagem e ela tinha que passar isso para o seu público. E eu já argumentava com os meus clientes da importância da gente não falar o discurso assim e falar assado, não dizer isso, mas dizer aquilo, não considerar isso, mas considerar aquilo, por conta de eu tentar chegar o máximo possível na consciência das pessoas que que iam ouvir o nosso discurso e que a gente pudesse considerar também o cenário delas, a visão delas. E eu via que eu tinha muito mais trabalho de convencer os clientes disso do que propriamente ter seu discurso. Então eu comecei a despretensiosamente dar essa consultoria aos meus clientes de empatia, de CNV, o próprio Peter Senge, que vai falar da empresa que aprende sempre, a empresa que evolui, aquela que está sempre aprendendo, e para aprender a gente desconstruir várias coisas, né? Um teórico muito legal também estadunidense. Então, já dando essa consultoria à parte para os meus clientes, e eu via a transformação, eu via como eles se sentiam mais seguros com os discursos que eu produzia e viam resultados. E aí eu falei, olha, eu acho que isso daí vai ser um novo serviço que eu vou prestar, porque teve muita aceitação. E de uns anos para cá, lendo esses teóricos e produzindo algumas palestras, eu comecei a apresentar esse tipo de serviço para as empresas que tinham a necessidade. E onde que foi a grande mudança, Priscila? Foi com a popularização das redes sociais, né? Porque quando eu comecei esses estudos, a gente ainda tinha uma sociedade muito mais offline do que hoje, mas quando os gestores perceberam o tamanho do grito do outro lado a partir das redes sociais, dos insatisfeitos, daqueles que queriam exigir que o tal serviço fosse melhor, quando o outro lado, que é do consumidor, ganhou mais potencialização por conta das mídias sociais, os gestores passaram a ver maior importância em como é que dialoga melhor com os seus públicos. E aí foi crescendo que eu comecei a trabalhar mais com isso do que com fazer veículos de comunicação para as empresas, por exemplo, que eu ainda faço, mas acaba sendo muito menos a demanda do que fazer treinamentos com funcionários, fazer treinamentos com lideranças, de como dialogar melhor. Uhum. Bom, você tocou num assunto aí delicado, redes sociais. As pessoas, às vezes, porque estão do outro lado da tela, acreditam que estão protegidas e podem dizer o que quiserem, né? Como lidar também com isso, tendo uma cultura do diálogo ali, quando a gente vê, às vezes, muito ódio sendo destilado, como que encarar tudo isso? Ler e falar, usar da empatia, deve ser um momento que a pessoa está passando, não vou nem considerar, ou fazer com que ela pense um pouco sobre a sua fala e as suas iniciativas. Perfeito. Eu acho que o melhor jeito de aplicar
essa empatia é usar o método da CNV, que eu já posso expô-lo aqui. A CNV é composta de 4 passos. O primeiro é você observar sem julgar, ou pelo o máximo possível não julgar. Então, um comportamento, uma expressão que você considera uma expressão de ódio na internet, que aquilo te fere, a primeira coisa que você vai fazer é observar o fato, né? Então, a pessoa escreveu tal coisa sobre determinada pessoa que eu admiro, por exemplo. A segunda coisa é tentar entender o que aquela pessoa está sentindo. Dependendo do teor do conteúdo, você pode dizer, está com raiva. E o Marshall fala, a raiva é uma expressão empobrecida de uma necessidade não atendida. Quando você descobre que ela está com raiva, ou que ela está triste, ou que ela está com algum sentimento ruim, quer dizer que ela está com uma necessidade não atendida. Qual necessidade é aquela que ela não está atendida? Talvez seja uma necessidade de segurança, talvez seja uma necessidade por maior moralização da nossa sociedade, talvez seja uma necessidade de maior honestidade por parte dos nossos representantes, talvez seja N necessidades. Quando eu entendo que ela expressou com raiva, que é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, e essas necessidades são as mesmas que a minha, embora a pessoa que eu admiro, eu acho que atende essas necessidades, e ela acha exatamente o oposto, eu cheguei no que mais importa para Marshall Rosenberg, que é nós temos as mesmas, identificadas as mesmas necessidades, nós podemos fazer uma estratégia para atendê-las. A primeira necessidade não atendida aí, quando uma mensagem me fere, é eu dizer para a pessoa que eu me sinto ofendida com aquela informação. Por quê? Porque eu também quero uma sociedade mais moralizada, uma sociedade mais harmônica, A, B, C, como a gente identificou as necessidades. Quando eu chego na necessidade da pessoa e não a xingo, né, não a humilho, ou não a deprimo, ou não a desqualifico, que é isso que tem acontecido nas redes sociais, né? Desqualificado para cá, desqualificado para cá. Quando eu não desqualifico, mas eu mostro para a pessoa que eu estou preocupado e atento às necessidades dela, aí Marshall vai dizer que aí eu consegui ser empático. Aí eu consegui chegar no núcleo da questão. Porque, no fim das contas, o que a pessoa quer é exatamente as suas necessidades atendidas. Quando nós enxergamos isso, nós temos a tendência maior de evitar conflitos e não deixá-los pior do que já estão. A gente falou das redes sociais, mas às vezes acontece isso dentro de casa também, né? Uma criança que tem uma reação ali de raiva, ou o adulto mesmo, né? E daí, ao invés de tentar entender por que teve esse tipo de atitude, acaba entrando em choque, muitos casamentos acabando, principalmente nesse momento de quarentena, né? Que todo mundo está dentro de casa. Sim. Com certeza, Priscila. E quando eu comecei a estudar a CNV, a aplicabilidade dela na vida conjugal é plena. Então, é até um ramo à parte de consultoria, porque é vastíssimo e a gente vê hoje muitos casamentos que acabam não durando muito por conta das pessoas hoje terem discordâncias, e a gente não tem mais o tabu do divórcio que a gente tinha há muito tempo, né? Hoje já é uma prática mais comum culturalmente, então a gente vê muitos casais que poderiam, se gostam, estar juntos e não estão. Eu, aplicando também a comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg vai contar uma história de um casal que passaram 30 anos com o mesmo conflito. Por conta de uma vez que a esposa dele, uma esposa desse senhor, assinou um cheque e acabou não conseguindo pagar por esse cheque, e aí a conta ficou no inadimplente, no vermelho e tudo mais, ele nunca mais deixou a esposa assinar uma folha de cheque. Quando eles chegaram para falar com o Marshall e ele aplicou comunicação não violenta, o que o esposo dizia da esposa? Ela não sabe nada de finanças, ela vai falir nossa família. O que é julgamentos. A esposa, é claro, ela não vai admitir aquilo, como ninguém gosta de ser ofendido. E a esposa, a mesma coisa. Ele é pão duro, ele não sei o quê. Então,
ficaram na base dos julgamentos. E o Marshall chegou nas necessidades. Qual era a necessidade do esposo? De ter segurança financeira. E qual era a necessidade da esposa? Que ela admitia, mas ela também tinha necessidade de que ele soubesse, apostasse que ela poderia fazer aquilo melhor, que ela poderia fazer diferente e que ela não iria mais cometer aquele erro. Ela tinha necessidade de se sentir confiável ou de ter a confiança do esposo. Quando eles enxergaram que essa era a necessidade, eles puderam resolver o conflito, porque eles descobriram que era possível atender essa necessidade. Sempre vai ser possível atender necessidade? Não. Mas se a gente só ficar no âmbito dos julgamentos e dos xingamentos, a gente não vai chegar no cerne do problema, que é aquilo que a pessoa está precisando que você faça por ela. Bom, nosso tempo terminou, né? E o assunto é muito vasto, muito interessante. Obrigada por dividir um pouquinho com a gente o seu conhecimento e que quem assistir, né, esse programa possa transformar um pouco a sua comunicação e ter aí um diálogo que seja eficiente, assertivo e que tenha uma boa colheita disso. Muito obrigada, viu? Priscila, eu que agradeço, obrigado pelo espaço e que o público possa pesquisar mais sobre o assunto, porque vale muito a pena. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.